Bom dia aos irmãos e irmãs que estão chegando. Já já nós vamos dar início à nossa programação. Sejam bem-vindos. Apenas aguarde que dentro de alguns minutos nós vamos iniciar a programação aqui da nossa Igreja Batista Fundamental. Sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma programação, mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Fundamental aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. Nós vamos iniciar pedindo a Deus a bênção, vamos orar ao Senhor e pedindo ao Senhor que abençoe mais este culto online, essa transmissão, para a honra e para a glória do Senhor. Então oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor, ó Pai, a Tua bênção, a Tua direção para mais este culto, Pai, esta oportunidade que o Senhor nos está dando, essa transmissão. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estarão assistindo, Senhor, que a palavra fale aos corações e que o Senhor abençoe a transmissão, que possa dar tudo certo, que nada venha atrapalhar ou impedir este tempo juntos. E nós oramos, ó Pai, te damos graças e pedimos a direção, a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiramente, hoje é Dia dos Pais, então a todos os papais que estão aí assistindo, que Deus os abençoe. Feliz Dia dos Pais. Vamos começar cantando o hino Grande é o Senhor, número 2 do Inário Voz de Melodia. Grande é o Senhor. Quem fez o fundamento pra terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Quem viu em nós pecado que a perdição conduz, quem não fez caso de ser Deus pra vir morrer na cruz, quem não ficou na morte, em glória reviveu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade,
céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. E lembrando o nosso versículo para este mês de agosto: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1:47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1:47. O versículo do mês para você decorar, não sozinho, mas também com a tua família. E quem sabe vocês já decoraram, alguém já decorou e gostaria de citar de cor agora com a sua família. Então eu vou dar aquele tempinho para você agora citar de cor o versículo do mês com a sua família. E aí, espero que tenham conseguido então recitar o versículo do mês de cor, para a gente decorar juntos aí com a família e guardarmos a palavra de Deus no coração para não pecarmos contra o Senhor. Número 11 do hino de louvor 2, vos prostrai. Vamos cantar então, vos prostrai. Oh, quão doce privilégio que eu tenho, na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar sua infinita glória, relembrar-me de quem é e o adorar. Vos prostrai, vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis, eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo, mas vos prostrai. Deus fez tudo que se vê por sua palavra, sua mão tem o poder da criação. Mas eu sei que cada simples prece ouve, quando busco sua face em oração. Vos prostrai, vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis, eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vive para amá-lo, mas vos prostrai. Muito bem, nós vamos cantar agora mais alguns hinos infantis, e lembrando que nós estamos aprendendo alguns hinos novos, alguns corinhos novos, né? Então a gente canta alguns corinhos antigos e alguns corinhos novos, por isso que a gente está repetindo sempre aqui os mesmos corinhos. O de hoje vamos cantar novamente o corinho do Jonas. Jonas, vamos lá, o profeta conhecido como profeta fujão, mas depois ele obedeceu a Deus. Venham já ouvir esta história real, que no mar se deu, como um peixe o homem todo engoliu. Isso aconteceu. Jonas fugiu quando ouviu Deus chamar. Jonas foi atirado ao profundo mar. Jonas não gostou do que Deus lhe pediu, então planejou
Vou tomar um barco e fugir para o mar. Chuvas Deus mandou. Jonas fugiu quando ouviu Deus chamar. Jonas foi atirado ao profundo mar. Um enorme peixe que Deus preparou logo engoliu. Mas do peixe Jonas clamou ao Senhor, Deus a ele ouviu. Jonas fugiu quando ouviu Deus chamar. Jonas foi atirado ao profundo mar. Se você tentar de Deus fugir, Ele vai saber. Lá do céu Deus vê tudo que você faz. Volte a obedecer. Jonas fugiu quando ouviu Deus chamar. Jonas foi atirado ao profundo mar. Nós temos vários corinhos que falam de Davi, né? Davi como um certo pastorzinho que venceu o gigante. E hoje nós vamos cantar esse corinho também, que é um corinho novo, de Davi, como alguém que venceu um gigante Golias e que nós também podemos vencer as batalhas das nossas vidas confiando no Senhor. Então vamos cantar agora sobre Davi. Davi foi um pastor que cantou para Deus louvar. Golias, um gigante, vivia a se gabar. Davi só tinha uma funda contra o agressor. Golias tinha armas, Davi tinha o Senhor. Creia em Deus e o veja os gigantes derrotar, pois Deus maior que todos é, nenhum pode escapar. Pois, confiando só em Deus, Davi foi vencedor. Gigantes bravos podem vir, a luta é do Senhor. Davi pegou a funda e as pedras para tirar. Golias tinha espada e escudo para lutar. Davi mirou e a testa do gigante acertou. Golias caiu morto. Davi a Deus honrou. Creia em Deus e o veja os gigantes derrotar, pois Deus maior que todos é, nenhum pode escapar. Pois, confiando só em Deus, Davi foi vencedor. Gigantes bravos podem vir, a luta é do Senhor. Muito bem, crianças. E hoje tem história da tia Helena junto com o Tico, contando mais uma história do rei Saul. O que foi que o rei Saul fez hoje? Vamos lá, crianças podem procurar aí, lá na página do Facebook. Não está na página do Facebook da igreja, está na página do Facebook do pastor Ricardo, aquele que vos fala. Procura lá que você vai encontrar mais uma história bíblica, então, sobre o rei Saul, tá bom? E nós aqui, os adultos, nós vamos continuar o nosso estudo bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje no capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10.
Deixe-me só preparar aqui alguns detalhes antes de nós começarmos. Pronto. Atos, capítulo 10. Vamos então para a nossa leitura bíblica antes de começarmos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados, como Cornélio disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Vamos orar e pedir a Deus a bênção para mais esse estudo bíblico, para a honra e glória do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor a Tua bênção, a Tua direção para o estudo da palavra, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, seja conosco, nos dirigindo, nos abençoando, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então agora no livro de Atos, capítulo 10, nós veremos aqui o Evangelho chegando, a porta do reino chegando até a casa dos gentios, começando ali por Cornélio. No partir do versículo 1, nós vemos aqui Cornélio e sua família, eles sendo preparados para receber o Evangelho. E havia em Cesareia, versículo 1, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então aqui menciona que ele estava em Cesareia. Cesareia era a capital romana da Palestina, portanto era uma cidade romana, cidade de Cesareia. E diz o versículo 3, este quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão.
numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. Bom, até aqui nós já temos algumas informações interessantes. Primeiro, Cornélio, ele era um gentio, temente a Deus, que não conhecia a verdade do Evangelho, era um homem religioso, porém não um homem salvo, temente a Deus, mas não salvo ainda. Nós vemos também que um anjo de Deus veio falar com Cornélio e lhe deu instruções para que Cornélio pudesse chamar o apóstolo Pedro para se encontrar com ele e falar com ele. E aí o versículo 4, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As boas obras de Cornélio subiram para a memória diante de Deus, é o que o versículo diz. Ou seja, Deus viu as boas obras de Cornélio, mas ainda assim, as boas obras de Cornélio não eram suficientes para a sua salvação, porque nós sabemos que a salvação não vem pelas obras, a salvação não é pelas obras. Cornélio estava fazendo aquilo que estava ao seu alcance, aquilo que estava dentro do seu conhecimento naquela época para receber a aprovação e a misericórdia de Deus. O que era comum no entendimento deles naquela época era tentar obedecer à lei de Deus. E a prática da obediência à lei de Deus era praticar esmolas, praticar orações. Ele estava fazendo aquilo, tentando ser salvo pelas obras, né? Ele tinha essa fé em Deus e tentava demonstrar essa sua fé através da obediência à lei, obediência daquilo que estava na palavra de Deus. Então, eles não conheciam ainda, Cornélio sendo um gentio, provavelmente ele não conhecia, ou talvez conhecia pouco, né? Conhecia em parte as profecias, não conhecia ainda sobre Jesus, que tinha vindo para morrer, para fazer expiação pelos pecados, para perdoar, para salvar. E aí no versículo 5, o anjo diz para ele: Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora, isso aqui para nós é uma informação interessante. O anjo não mandou Cornélio ir atrás... De novo, o anjo não mandou Cornélio ir atrás de Pedro. O anjo mandou Pedro ir, alguém ir lá e buscar Pedro, ou seja, Pedro que tinha que vir até Cornélio, e não Cornélio se deslocar até Pedro. O que eu quero dizer com isso? Que é missão dos cristãos, é missão dos que conhecem a palavra, é missão dos salvos ir até os perdidos. E não os perdidos vir procurar os salvos para a salvação, para entender, para aprender sobre o Evangelho. A ordem de Jesus para nós foi: ide, fazei discípulos, ide, pregai o Evangelho. E não o contrário, os ímpios virem buscar a nós para ouvir a palavra de Deus. Então, se nós ficarmos esperando os que não conhecem a palavra vir até nós para receber a orientação da palavra de Deus, isso não vai acontecer. Somos nós que temos que nos deslocar e ir até lá. Então, veja que o anjo falou para Cornélio: vai lá e manda chamar Pedro, manda Pedro vir até aqui, porque é função, a missão nossa dos salvos ir até as casas, até as ruas, até os lugares, para os hospitais e onde tiver que ir para pregar o Evangelho. Assim como Filipe foi até o tesoureiro etíope. Né? O Filipe que falou assim: sai daí e vai até a estrada que vai para Gaza e vai ter um carro passando lá e lá você vai pregar o Evangelho para ele. Né? E outra coisa interessante aqui que nós podemos pensar é por que o próprio anjo não pregou o Evangelho da salvação para Cornélio. Por que o próprio anjo ali naquele momento não falou de Jesus para Cornélio, para a sua família, pregou sobre o arrependimento para que eles viessem a se converter? Veja que os anjos, eles não pregam o Evangelho, eles não pregam a salvação que há em Cristo, porque o mandamento e o privilégio de espalhar a mensagem do Evangelho é nossa e não dos anjos. Os anjos, eles não têm esse privilégio. A mensagem a morte de Cristo foi para salvar os pecadores, e os próprios pecadores arrependidos e salvos transmitem essa mensagem a outros pecadores
arrependidos e salvos. Então, isso aqui fica bem claro para nós. Os anjos não pregam o Evangelho. Somos nós que devemos anunciar o Evangelho, indo até os perdidos. Versículos 6, 7, 8. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, conforme nós vimos no final do capítulo 9, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Ora, aqui também nós vemos mais umas informações interessantes. Nós podemos ver aqui, soberanamente, Deus também estava preparando a Cornélio para receber a salvação. De outra maneira, nunca Cornélio e a sua família se tornariam cristãos. Isto é graça de Deus. Veja que tudo é que Deus está fazendo, né? Deus estava já preparando Cornélio, assim, vai lá e chama Pedro, bem na época que Pedro estava passando lá em Lida, e depois ele desceu a Jope, e agora chama eles para irem para Cesareia, que ficava a 48 quilômetros, uma cidade da outra, Jope de Cesareia, ficava a 48 quilômetros, então não era tão distante assim. Para aquela época, talvez. Hoje a gente pode fazer isso rapidinho, né? Em meia hora a gente consegue, ou até menos do que isso, mais ou menos aí, a gente consegue viajar 48, 50 quilômetros, mas naquela época, andando com animais, carroças, ou até mesmo a pé, que eles andavam muito a pé naquela época, talvez eles teriam aí um dia de viagem, né, para caminhar essa distância toda. E aí Pedro sendo preparado para pregar aos gentios, nós vemos a partir do versículo 9. Até o versículo 22. Então, nós vemos até o versículo 8, a família de Cornélio sendo preparada por Deus e Pedro sendo preparado por Deus para pregar aos gentios. Nós podemos notar que Deus trabalha dos dois lados. Deus trabalha, digamos assim, nas duas pontas. Ele trabalha nas duas pontas e ele vai trabalhando de tal maneira que ele vai fazendo os encontros, que nós sabemos que não é obra do acaso, é obra de Deus, para que as pessoas venham a encontrar a salvação que há em Cristo. Então veja que assim foi com Filipe, com o etíope, assim foi também com Ananias e o apóstolo Paulo. Ananias morava lá em Damasco, o apóstolo Paulo ficou cego e ele ficou lá em Damasco, já tinha um discípulo pronto, preparado para receber lá o apóstolo Paulo. Então isso aqui é controle de Deus, é soberania de Deus. Nada foge do controle de Deus. Deus está orientando e dirigindo tudo, né? Nada está fora aí da direção do nosso Deus. E aí nós temos a famosa aqui visão dos animais imundos. Versículo 9 até o versículo 16, eu vou ler aqui para os irmãos, que diz assim: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, que é mais ou menos no horário de meio-dia, aí, no horário do almoço, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos. Então é interessante que essa visão dos animais veio para Pedro quando ele estava com fome. E a gente, quando está com fome, o que aparece para a gente comer, a gente tem vontade de comer. Então era algo relacionado ao que Pedro estava passando naquele momento, ele estava passando fome, sentindo fome, e aqueles animais aparecem como uma forma de dizer assim: come, olha, você está com fome? Coma os animais impuros. Mas eu vou continuar aqui lendo tudo e depois eu parto para a explicação. E aí o versículo 11: E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu.
e o vaso subiu, né? Retornou a recolher-se ao céu. Aqui, talvez para nós que somos gentios, nós não vamos entender o choque que foi para Pedro ter esta visão dos animais impuros, dos animais imundos, né, e comuns. Nós sabemos lá em Levítico 11 que há a regra para os judeus dos animais limpos e dos animais impuros. Então, há aquela lista dos animais que Deus autoriza comer e há aquela lista dos animais que Deus não autoriza comer. Tudo isso para fazer distinção entre o santo e o profano. E com o conhecimento que nós temos hoje, nós podemos entender que até mesmo para a proteção da nossa saúde, Deus colocou ali aquela lista dos animais que se comem e que não se comem. Então, para Pedro, quando ele viu aquele monte de animais ali de todos os tipos, inclusive répteis, né? Répteis, feras da terra, répteis da terra, aves do céu, quadrúpedes, feras. Tá? Então, de tudo quanto é tipo de bicho ali que ele, como um judeu, nunca comeu e nunca comeria, quando ele viu algo daquele tipo, para ele foi algo horripilante, foi algo assustador, foi algo, digamos assim, nojento. Ele sabia, eu não, de maneira nenhuma, vou comer um réptil ou algo do tipo. Né? Que hoje, como eu disse, para nós hoje não seria algo tão chocante assim. Então, veja que o que Pedro teve aqui é bem claro, o texto é bem claro em dizer que Pedro ele teve uma visão. Pedro não teve um novo mandamento do Senhor, ele não teve um novo mandamento de Deus. O próprio Pedro ele demorou um pouco para entender o sentido da visão. O próprio Pedro ele não entendeu de imediato o que significava aquela visão ali. Não era um mandamento de Deus. Se fosse um mandamento de Deus, Pedro tranquilamente faria aquilo. 3 vezes nós vemos que foi insistido para que Pedro fizesse o sacrifício, matasse os animais e comesse. E 3 vezes Pedro negou. 3 vezes parece que faz parte da vida de Pedro, né? 3 vezes ele negou a Jesus, 3 vezes ele foi restaurado por Jesus, naquele momento, depois da ressurreição de Cristo. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E agora 3 vezes aparece para ele, né? Mata e come, mata e come, mata e come. E Pedro falou, não, jamais. Pedro realmente ali negou. E ali nós vamos perguntar, então, qual foi o sentido da visão? Por que aquilo apareceu para ele? E a voz disse para ele, não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, qual foi o sentido da visão? O sentido da visão aqui que Pedro teve não é dizer que os animais impuros se tornaram puros, mas a continuação do próprio relato do texto aqui do livro de Atos vai nos explicar o significado da visão. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos, né, a minha responsabilidade é ensinar a palavra de Deus. Então, muitos pegam desse texto para dizer, olha, Deus purificou, agora a gente pode comer de tudo. Não quero entrar nos pormenores desta questão aqui, mas só para dizer que este texto em específico não quer dizer isso. Se nós queremos dizer que nós podemos comer de todos os animais, nós podemos usar outros textos da Bíblia, mas não este. Tá? Então é uma interpretação errada que muitas vezes nós fazemos. Inclusive, eu já muitas vezes entendi esse texto de uma maneira errônea, dizendo agora eu posso comer de tudo que Deus liberou, porque Deus considerou limpo todos os animais, mas esse não é o ponto aqui. Né? Então, estou querendo falar aqui da interpretação do texto. Não é este o propósito, o foco, não é esta a intenção do texto. A intenção do texto não é tratar dos animais, mas o contexto aqui é de acesso aos gentios. Então, vamos continuar, versículo 20. Versículo 17, perdão. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Então, ele estava tendo a visão ali, quando ele acabou de ter a visão, a porta bateu. Né? E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Pedro aceitou receber os homens e ir com eles, porque o Espírito orientou ele a isso. Ele, como judeu, ele tinha uma resistência
para entrar na casa de gentios e ter esse contato, essa comunhão com os gentios. O Espírito Santo, nós vemos aqui continuamente guiando os passos dos seus servos. Por isso que há alguns que dizem que o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, né? Mas no início do nosso estudo eu falei que também não é correto dizer isso. Versículo 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aí Pedro vai com aqueles homens para a casa de Cornélio. Aí nós vamos ver o encontro dos dois. E versículo 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te. E bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus tinha mandado. Ok, continuando a explicação do texto, o sentido da visão nos é explicado no versículo 28. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, Pedro entendeu o sentido da visão ali naquele momento. Os animais que Pedro viu representavam os gentios, que eram considerados pelos judeus comuns ou imundos, por não guardarem a lei, né, como os judeus faziam. Eram considerados naturalmente comuns ou imundos porque eram separados, distantes, tinham práticas contrárias às Escrituras, práticas contrárias à lei, à Torá. Então, logo, para eles eram imundos, né? Não deveria ter comunhão com eles. E havia essa resistência natural, inclusive Pedro, mesmo sendo salvo, tinha essa resistência contra os gentios. Então, para que Pedro pudesse se aproximar dos gentios e pregar para eles o Evangelho, e isso incluindo os apóstolos, não só Pedro, assim como havia resistência para eles se aproximarem dos samaritanos, Deus teve que agir com uma providência divina, com uma visão chocante para Pedro, mandar um anjo ir lá e falar com Cornélio. Tudo isso Deus teve que vir intervir de uma forma milagrosa para quebrar o preconceito, para quebrar aquela barreira, a fim de que Pedro pudesse se aproximar. E mais ainda, a gente vai ver que Deus fez um sinal forte para que toda a comunidade cristã judaica pudesse aceitar os gentios como também pertencentes dentro da igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo. Para eles ainda tinha dificuldade de entender isso. Para eles era só o evangelho para os judeus, como sempre tinha sido ao longo de toda a história. Mas agora não, agora também está sendo aberto para os gentios, para todas as nações, para todas as etnias, né? Então, Deus agiu com uma forma milagrosa para mostrar. E qual foi o sinal lá, quando eles foram para os samaritanos? E os samaritanos, que também eram rejeitados pelos judeus, para comprovar que eles faziam parte da igreja de Cristo, eram aceitos por Deus.
O batismo do Espírito Santo, o falar em línguas. Qual foi também o sinal agora para os gentios? A gente vai ver na continuação do estudo. O batismo do Espírito Santo, falar em línguas, profetizar, falar das grandezas de Deus. Com isso, a comunidade judaica, cristã judaica, ela podia entender e dizer, olha, eles também foram aceitos por Deus. Não somos só nós. Então esse é o sentido da visão que Pedro teve. Pedro, acompanhado de outras palavras, para às vezes trava a língua, né? Olha, e aqui eu também tenho uma aplicação para as nossas vidas, é que se nós estamos consagrados a Deus, o Senhor nos levará para falarmos para as pessoas que Ele quer. O Senhor nos conduzirá, o Espírito Santo nos conduzirá para pregarmos o Evangelho para as pessoas que Ele quer que nós falemos, e não as pessoas que nós desejamos ou queremos ou escolhemos falar. Note que Deus levantou Jonas para pregar contra Nínive. Jonas, como nós acabamos de cantar aqui com as crianças, né? Jonas não gostou do que Deus lhe pediu, né? Jonas não queria. Por Jonas, ele jamais iria entrar e pregar aos ninivitas. Pegou um barco e foi para o sentido contrário. Mas Deus queria usar Jonas, porque Jonas foi totalmente preparado por Deus, na sua personalidade, nas suas experiências, na sua história, no seu contexto, tudo, no seu conhecimento, para Jonas ir lá e pregar aos ninivitas. E foi o que Jonas fez, porque Deus queria usar Jonas. Então, tantos missionários já se levantaram para pregar, para irem a outros países para pregar o Evangelho, que quando nós nos consagramos, Deus nos levará para falar para as pessoas que precisam ouvir. Aquelas pessoas que Deus quer falar. É como essas gravações que nós estamos fazendo online, essas transmissões online. Talvez jamais a palavra de Deus que nós pregamos aqui dentro da igreja alcançaria ou chegaria a tais pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus através das transmissões, através das gravações, através do YouTube, né, que vão chegando até essas pessoas. Então nós temos que estar consagrados para sermos usados por Deus, e Deus vai nos usar da maneira que Ele quer, com as pessoas que Ele quer. E nós temos que estar prontos para sermos usados por Deus da maneira que Deus quer e com as pessoas que Deus quer. Isso nos ensina que nenhum homem ou mulher, ninguém, no sentido humano falando, nenhum homem ou mulher é desprezado aos olhos do Senhor. Deus amou ao mundo e quer que todos cheguem ao arrependimento. Alguns Deus os chama e Deus os prepara para pregar nos presídios ou em outros lugares perigosos que naturalmente a maioria das pessoas não quer ir. A maioria dos pregadores não quer ir, naturalmente. A maioria não quer entrar em um presídio para pregar àqueles que estão ali recebendo castigo pelos seus erros, né? Punição pelos seus erros, pelos seus crimes. Recentemente, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu conheci um mexicano. Eu fui para o Rio de Janeiro. Eu não lembro o motivo por que eu estava lá, mas eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro e eu conheci um missionário, que ele, na verdade, ele estava se preparando para ser missionário, nem era missionário ainda, ele estava se preparando para ser um missionário, e ele dizia, olha, eu moro no México, e Deus tem me chamado para exercer um ministério para pregar nas favelas. E o que Deus me mostrou que eu tenho que vir para uma favela do Rio de Janeiro. Então eu estou aqui procurando descobrir para qual favela do Rio de Janeiro eu vou pregar o Evangelho. E, você não sabe, eu sou carioca, né? Eu vim lá do Rio de Janeiro e eu vi a reação dos próprios irmãos ali, né? Alguns pastores, dizendo, como assim? Surpresos de dizer, será que isso é de Deus mesmo? Ou ele é louco? Ele quer vir para pregar o Evangelho nas favelas. Olha, entenda aqui que eu estou falando isso com todo respeito, com todo... Né, não estou aqui desprezando nem menosprezando, mas muitos pelo que vem, assim, dos tiroteios e criminalidade que acontece, nas favelas têm medo, né, acham lugares perigosos, não querem entrar.
Então, os próprios moradores falaram, mas como assim, nas favelas? E eu conversei com ele e falei, olha, se é Deus quem está te chamando, é um ministério específico que Ele tem para a tua vida, vai, porque você vai conseguir chegar em lugares que muitos, às vezes, pastores cariocas não vão conseguir chegar, porque é um ministério que Deus está te chamando para fazer. E Deus está abençoando, pelo que eu acompanho nas fotos, nas redes sociais, eu vejo desse pastor, Deus está abençoando ele lá. Ele está alcançando famílias, pregando, evangelizando, ganhando almas para o Senhor. Porque Deus o chamou para isso, para ir para um lugar, às vezes, que poucos querem ir. Poucos teriam a coragem de ir. E assim foi com Pedro. Pedro, você vai aos gentios. Lá vai aos gentios. Depois, mais na frente, nós vamos ver que também o apóstolo Paulo foi chamado para ir aos gentios. Né? A questão é que a nossa natureza é uma natureza egoísta e nós temos que tomar cuidado em querer escolher para quem queremos pregar ou não. Eu vou pregar para aquela pessoa que eu acho ela legal e seria uma boa pessoa para ter na nossa igreja. Não vou pregar para aquela pessoa porque eu não gosto dela. Não, nós temos que pregar para quem Deus mandar. Onde Deus mandar, para quem Deus mandar, nós temos que falar a palavra de Deus. Então o Espírito Santo impulsionou Pedro com uma visão chocante para que ele entendesse que aquela era a vontade de Deus. E lá Pedro foi para pregar aos gentios. Nós continuaremos, se Deus assim permitir, o nosso estudo no próximo domingo com a bênção, com a graça e com a direção do Senhor, continuando aí a partir, vendo como que foi a pregação de Pedro ali para a família de Cornélio, representando os gentios, os primeiros gentios a receberem as chaves do reino dos céus, e a reação, então, da igreja, né, que era, na sua maioria, judeus, a reação deles ao saber que Pedro entrou na casa de um gentio e pregou para eles. Então, nós vamos orar e agradecer a Deus pelo estudo, vamos exaltar o nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor, dando-te graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de cantarmos e estudarmos a palavra do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a estarmos prontos a falar do Evangelho a quem o Senhor mandar, a quem o Senhor deseja, que sejamos, ó Pai, prontos e dispostos a sermos instrumentos em Tuas mãos para a propagação da palavra do Senhor. Possamos apoiar aqueles que estão indo, orar pelos perdidos, orar por salvação de almas e que o Senhor tire de nós todo o preconceito, toda a barreira, impedimento que nos impede de comunicar e espalhar a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero mais uma vez aqui desejar a todos feliz Dia dos Pais. E hoje à noite, às 18h30, Deus assim permitindo, nós vamos continuar então com mais uma transmissão online para a honra e para a glória do nosso Deus, cultuando ao Senhor, você aí na sua casa, com a sua família, adorando a Deus e servindo ao Senhor. Deus nos abençoe e que possamos ganhar almas para Jesus. Amém? Até mais, irmãos. Fiquem com Deus e até daqui a pouco, às 18h30.